Bom dia, irmãos. A paz seja convosco, amém? Hoje estaremos aqui estudando a lição 12. Temos aqui por base bíblica Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao 2. Estarei fazendo aqui a leitura da palavra do Senhor, amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Estarei fazendo aqui uma breve oração para que o Senhor venha abençoar nosso estudo. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nesta manhã, Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, em um somente propósito, Pai, que é nesse estudo bíblico dominical, Pai, que hoje estaremos estudando Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 2. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente nesta manhã, Pai. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos capacitar, em nome de Jesus Cristo eu lhe peço. Amém. Irmãos, nessa manhã, como seria para os irmãos fazer um currículo para ser enviado a uma empresa? Como os irmãos fariam um currículo? Então, irmãos, na nossa aula de hoje, vamos aqui tentar fazer de uma maneira que para todos os irmãos venham entender como seria, irmãos, um currículo feito, como se fosse feito para Paulo, quando ele escreveu aqui aos Romanos. Vou tentar aqui explicar para os irmãos que para um currículo ser bem feito, deve ter o quê? Dados pessoais, formação, motivações, objetivos, experiências e qualificações. Então, irmãos, aqui, mediante a palavra do Senhor, estarei tentando passar para os irmãos aqui como seria o currículo de Paulo. Amém? Dados pessoais de Paulo, como seria? Os dados pessoais. Paulo, servo de Jesus Cristo, capítulo 1 de Romanos, do verso 1 ao verso 17, ao verso 7. Objetivos e motivações. Porque muito desejo ver-vos. Capítulo 1, do verso 8 ao verso 15. Pois não me envergonho do Evangelho. Capítulo 1, do verso 1 ao 17. Amém, irmãos? Isso seriam os dados pessoais de Paulo, os objetivos e motivações. A Epístola de Paulo aos Romanos foi escrita para um grupo de cristãos que se encontrava em Roma e que o coração de Paulo ansiava por visitar. Provavelmente a igreja foi iniciada com alguns convertidos que residiam em Jerusalém na ocasião da descida do Espírito Santo e que voltaram para Roma divulgando a fé em Jesus Cristo. A epístola possui riqueza teológica singular, grandes pregadores e professores referenciaram o valor de Romanos. Martinho Lutero, Romanos é o livro mestre do Novo Testamento. João Calvino, quando se obtém um conhecimento dessa epístola, abre-se porta para todos os tesouros mais escondidos da Escritura. Merrill, Romanos é a maior e mais influente de todas as cartas do apóstolo Paulo, a primeira grande obra de teologia cristã. Davidson, este evangelho sublime, divino, profetizado e cristocêntrico torna-se como tal a regra dos cristãos. Visão panorâmica. Grupo Epístolas Paulinas Eclesiásticas. Autor Paulo, secretário Tércio, Romanos, capítulo 16, verso 22. Data: entre 58 anos depois de Cristo. Local: Corinto. Alvo: judeus, cristãos e gentios. Versículo-chave: Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Expressão-chave: justificação pela fé. Deus declara justo somente aquele que crê em Cristo. Aí os irmãos aí acompanham aí agora na tabela, amém? Doutrina: Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11. Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, condenação. Romanos, do capítulo 4 ao capítulo 5, justificação. Romanos, do capítulo 6 ao capítulo 8, santificação.
Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, eleição. E a prática, Romanos, do capítulo 12 ao capítulo 16. Romanos, do capítulo 12 ao capítulo 15, aplicação. Romanos, capítulo 16, saudação. A doutrina cristã apresentada de maneira sistemática para a igreja em Roma. Agora, irmãos, estarei lendo aqui para os irmãos, como no início da aula eu pude mencionar, que a gente estaria aqui fazendo como se fosse um currículo de Paulo. Eu vou estar aqui agora mencionando aqui como seria a formação de Paulo. A gente já mencionamos os dados pessoais, objetivos e motivações. Agora estarei mencionando a formação. Formação de Paulo. Conhecedor da carne e do espírito, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Esse faço. Romanos capítulo 7, verso 19. Viveu pela lei enquanto judeu, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos capítulo 7, do versículo 7. Esteve sob a ira de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Foi justificado pela graça, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, verso 24. Temas teológicos: carne e espírito. Sentidos da palavra carne em Romanos: carne corporal. Romanos capítulo 2, verso 28. Descendência ou relação humana natural. Romanos capítulo 1, verso 3, capítulo 4, verso 1. Natureza humana fraca. Romanos capítulo 6, verso 19, capítulo 8, verso 3, Mateus capítulo 26, verso 41. Natureza humana de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 3. Velha natureza no cristão. Romanos capítulo 6, verso 6, capítulo 7, do verso 18 ao 25. Natureza humana não regenerada. Romanos capítulo 8, do verso 8 ao verso 9. Sentidos da palavra espírito em Romanos. Parte espiritual da constituição humana. Romanos capítulo 1, verso 9, capítulo 8, verso 16, capítulo 12, verso 11. Espírito de Deus ou Espírito Santo. Romanos capítulo 1, verso 4, capítulo 5, verso 5, capítulo 8, verso 11, capítulo 9, verso 1, capítulo 14, verso 17, capítulo 15, verso 13, 16 e 19. Implicações da morada e da operação do Espírito Santo no cristão. Comunica a vida. Romanos capítulo 8, verso 4. Da liberdade. Romanos capítulo 8, verso 2. Supre a vida dos filhos de Deus. Intercede pelo povo de Deus. Santifica os cristãos. É penhor do futuro. Romanos capítulo 8, verso 15 ao 23. Significado de lei. O termo lei ocorre mais de 70 vezes nessa epístola, e nem sempre com o mesmo sentido. Eis os seus principais significados. Pentateuco, Romanos capítulo 3, verso 21. A lei significa os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, como os profetas. É a designação para os livros restantes. Esse é um uso comum no Novo Testamento. Antigo Testamento em sua totalidade, no capítulo 3, versículo 19, Paulo diz: sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Tudo o que a lei diz refere-se a uma corrente de citações bíblicas feitas nos versículos anteriores. Mas dessas citações, 5 são dos Salmos e uma de Isaías. Se é a lei que diz essas coisas, a lei só pode significar uma coisa: o Antigo Testamento, um princípio. Portanto, a lei é santa. Romanos capítulo 7, verso 12. Para que a lei foi dada?
para ser uma revelação de Deus e de sua vontade, para o bem-estar e a preservação da raça humana, para pôr o pecado às claras, para levar ao arrependimento e à confiança na graça de Deus, para prover orientação à vida do cristão, depravação do homem e a ira de Deus. Romanos revela a condição depravada dos seres humanos. Praticam coisas inconvenientes, são passíveis de morte, são indesculpáveis, são culpados independentemente da raça, estão debaixo do pecado, são pecadores e estão separados de Deus, são inimigos de Deus. Romanos revela a ira de Deus contra a humanidade. Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 32. Estarei, irmãos, agora lendo uma tabela. Homens mudaram a glória de Deus. Romanos capítulo 1, do verso 22 ao 23. Deus, Romanos capítulo 1, verso 24, entregou-o às imundícias. Romanos capítulo 1, do verso 25. Homens mudaram a verdade de Deus. Romanos, versículo 26. Deus entregou-os a paixões infames. Versículo 28. Homens desprezaram o conhecimento de Deus. Versículo 28. Deus entregou-os a uma mentalidade reprovável. Doutrina da salvação. Justificação. Segundo Bruce, justificação pela fé significa que a salvação depende não dos sacramentos, nem do que faça ou não faça qualquer sacerdote ou presbítero, mas da simples resposta dada pelo coração crente à palavra de Deus em Jesus Cristo. A depravação humana exige a manifestação da justiça de Deus, oferecida gratuitamente por meio da graça. Na morte da pessoa de Cristo, pela salvação, o homem não é tornado justo, mas declarado justo mediante a fé no único que é justo e foi objeto do cumprimento da justiça de Deus para com o pecado, Jesus Cristo. Santificação. Na Epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreve: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A premissa aplicada em Romanos é a mesma. Por isso, no capítulo 7, o apóstolo insiste em apontar a veracidade da luta contra o pecado. O ensino é que precisamos lutar intensamente contra o pecado como um processo de santificação pelo Espírito de Deus. A boa notícia é que a vitória é certa para os salvos em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 31. Glorificação. Em Romanos capítulo 8, do verso 30 ao 39, Paulo enfatiza a glorificação. Esse trecho funciona como um epílogo da epístola em relação aos temas teológicos. O apóstolo emprega o termo no passado apontado para o futuro. Ele quer significar a certeza da salvação para aqueles que creem em Jesus. Romanos capítulo 8, do verso 18 ao 21. 3 tempos de salvação. Estarei lendo novamente, irmãos, a tabela. Salvação pela fé em Cristo. Justificação. Libertos da condenação do pecado. Romanos capítulo 5, verso 1. Passado. A santificação. Libertos do poder do pecado. Romanos capítulo 6, verso 11, verso 12. Presente. A glorificação. Libertos da presença do pecado. Romanos capítulo 8, verso 18. É o futuro. Conclusões. Paulo finaliza a longa sessão doutrinária da salvação com uma maravilhosa doxologia. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Em Romanos,
Paulo desenvolve toda a essência da doutrina cristã. Às vezes, o faz com certa complexidade, mas sempre com autoridade. Quanto você assimilou da exposição sobre os temas teológicos da epístola? Viver com excelência a vida cristã implica, primeiramente, conhecer a doutrina da fé que seguimos. Aplicações práticas da epístola. A graça salvadora de Deus reinou em meio ao pecado, mas isso não implica a permanência do crente salvo e justificado no pecado. A fim de que essa graça se manifeste ainda mais, faz-se necessário aplicar a discussão teológica da epístola numa atitude prática em fase da vida cristã. Sem dúvida, esse era o propósito de Paulo. Vejamos como é interessante a dobradiça do livro no capítulo 12, ligando a doutrina do capítulo 1 com a prática do capítulo 12. Doutrina. Romanos do capítulo 1 ao capítulo 11. Justificação, santificação, glorificação passada e futura. Romanos capítulo 8, verso 18. Dobradiça. Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 2. Prática. Romanos do capítulo 12 ao capítulo 16. Apresentação. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Não conformação. Não vos conformeis com esse século. Transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para cada capítulo seguinte, Paulo apresenta a necessidade de cumprir a ordem bíblica. Capítulo 12. Assunto: os dons e o amor. E a prática: cada crente cumprindo seu papel no corpo de Cristo. Capítulo 13. Assunto: autoridades. Prática: submissão às autoridades construídas por Deus. Capítulo 14. Liberdade cristã. Prática: saudável relacionamento entre fortes e fracos na fé. Capítulo 15. Abnegação. Prática: desprendimento do que não traz edificação. Romanos revela a justiça de Deus ao homem pela fé e o direciona à aplicação prática de todos os seus ensinos. A prática dos ensinos bíblicos é o que torna possível um saudável relacionamento com o Deus da palavra. Tem uma pergunta aqui a fazer aos irmãos. Qual é o molde da sua vida? O que o mundo ensina a doutrina cristã? Só poderemos praticar os ensinamentos bíblicos se renovarmos nossa mente em Deus. Amém? Então, irmãos, a gente no início da aula, como eu mencionei, irmãos, que estarei fazendo como se fosse um currículo aqui de Paulo. Então, no início da aula, eu li os dados pessoais de Paulo, que vou fazer aqui uma pequena conclusão, que a gente leu aqui os dados pessoais, os dados pessoais seria Paulo, servo de Jesus Cristo, e os objetivos e motivações: porque muito desejo ver-vos, pois não me envergonho do Evangelho. Também, irmãos, lemos aqui a formação de Paulo. Conhecedor da carne e do Espírito, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Viveu pela lei enquanto judeu, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçaras. Esteve sob a ira de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Foi justificado pela graça, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E agora, irmãos, estaremos lendo a experiência e a qualificação de Paulo. Possuidor de dons espirituais, submisso às autoridades, tolerante com fracos e fortes na fé, imitador de Cristo. Amém, irmãos? Esse aqui, irmãos, que eu separei aqui para os irmãos, seria o currículo de Paulo. Qual seria, irmãos, o currículo dos irmãos para Deus? Como seria o currículo dos irmãos
para a obra de Deus, melhor falando assim, para a obra de Deus, como seria? A gente fez aqui um pequeno esboço, como seria o currículo de Paulo, amém? Eu tenho aqui, irmãos, algumas perguntas a fazer aos irmãos para deixar em meditação aí no decorrer da semana para os irmãos, amém? Quem era Paulo e por que ele escreveu aos Romanos? Como Paulo sabia tanto sobre a obra de Deus e a natureza do homem? É possível vivenciarmos tudo o que Paulo instruiu a igreja de Roma? Amém, irmãos? Aí fica essas perguntas aí, meditação aí para os irmãos ao decorrer da semana. Amém? Estaremos aqui encerrando a nossa aula aqui de Romanos. Eu tentei aqui, irmão, fazer esse currículo aqui para que a gente pudesse entender melhor, de forma mais clara aqui. Amém? Estaremos aqui, então, nesta manhã encerrando nossa aula. Estarei aqui agradecendo ao Senhor por mais esse dia que Ele tem preparado para nós. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nesta manhã, Senhor, que o Senhor tem preparado aqui para mim, para aqueles assim, Senhor, que estão acompanhando por esse vídeo, aqui onde a gente estudamos aqui sobre Romanos. Que o Senhor venha, Senhor, poderosamente nos capacitar, nos dar entendimento, que o Senhor venha, Senhor, falar conosco, para que, Senhor, essas perguntas, Senhor, cheguem assim ao coração dos irmãos, que os irmãos venham pesquisar, sim, Senhor, as respostas para essa pergunta, que o Senhor venha ministrar no coração dos irmãos, para que eles possam, sim, chegar com essas respostas, que eles possam, sim, Senhor, fazer ali um breve currículo ali de como tem sido a vida dele para ti, para Cristo, para a tua obra. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe agradeço, Senhor, por essa aula, por essas palavras. Amém e amém, Deus.